Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Leandro Guimarães, mentor de estudos. Hoje eu quero conversar com vocês, abordar um pouco dos temas, dos principais temas importantes aí na química biológica básica, que a gente tem que saber sim ou sim. Qualquer estudante de área de saúde tem que saber a respeito desses temas, se não quiser passar apuros aí na sua trajetória acadêmica em relação à química, ok? Então, vamos lá para os tópicos, as temáticas mais importantes de química biológica básica que temos que saber sim ou sim. Vem comigo para o vídeo, então. Bom, pessoal, então, temas fundamentais em química biológica básica. Os principais tópicos aí. Para quem já me conhece, eu tenho uma experiência e uma facilidade maior no conteúdo de química, né, nesses conteúdos de química. Por 10 anos aí da minha vida profissional, eu fui docente do ensino superior, lecionando farmacologia, fisiologia e também bioquímica, química biológica básica, enfim. E durante esse tempo, né, de experiência, e eu lecionava tanto para graduação quanto para pós, tanto alunos de graduação quanto pós-graduação têm as mesmas dificuldades nessas temáticas que eu vou apresentar aqui hoje. Então, foi a partir dessa experiência, né, e dessa vivência que eu resolvi fazer esse vídeo e publicar aqui no canal para vocês, tá? Não se esqueçam aí, quem não é inscrito, se inscrever no canal, dar o joinha e ativar os sininhos das notificações aí para o YouTube recomendar, lembrar vocês de quando novos vídeos forem disponibilizados. Geralmente vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana, ok? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, apresento-lhes temas de química biológica básica. Isso é básico, isso é o básico que qualquer estudante da área da saúde, seja qual o ramo, seja qualquer um dos ramos da área da saúde, fisioterapia, farmácia, odonto, terapia ocupacional, medicina, enfim, enfermagem, biotecnologia e por aí vai, né? Você tem que saber esses temas sim ou sim. Sim ou sim, você tem que dominar esses temas, porque esses temas são a base de sustentação para a sua caminhada, tá certo? E inclusive vai ser base de sustentação para a sua prática profissional, né? Principalmente aí para os farmacêuticos, né? E para os médicos, por exemplo, que necessitam ter esse conhecimento para não ser pegos de saia justa aí na hora de fazer uma discussão, de discutir com algum outro profissional, né? E bom, seria mais ou menos isso aí, certo? Quais são os temas então que eu julgo mais importantes na química? Átomos e íons, ligações químicas, conceito de ácido e base fraco, nesse caso ácidos e bases fracos, né? Inserindo aí o conceito e a importância do pH e do pKa, que são duas grandezas aí importantes. Solubilidade e polaridade dos compostos orgânicos, das moléculas. A água, né? Afinal, nós somos constituídos, 70% do nosso organismo é constituído de água, e as reações químicas ocorrem em meios aquosos, né? As nossas reações bioquímicas, nossas vias bioquímicas, as enzimas atuam em meios aquosos. Então é importantíssimo conhecer algumas características da água. A bioquímica da água é muito importante, tá? Voltado aí para as reações em meios aquosos.
Sistema tampão, o que é um tampão e o principal tampão biológico, que eu vou falar para vocês aqui, né? E a variação da concentração do meio e a influência que essa variação exerce na fisiomorfologia, ou na morfofisiologia celular, né? Entra dentro dessa temática de variação de concentração do meio a osmose, né? Que é o movimento livre da água através da membrana plasmática de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, com o intuito de atingir, de alcançar o que nós chamamos de equilíbrio, né? Equilíbrio químico entre soluto e solvente em termos de concentração. Bom, esses conceitos também são importantes, né? Solvente, soluto, etc. Tá bom? Esse vídeo não é um vídeo, claro, é um vídeo para falar pontualmente sobre cada um desses tópicos de maneira mais simples possível, né? Não é um vídeo, porque se eu fosse, eu teria que construir uma aula de cada tema, né? De mais ou menos uns 20, 25 minutos de cada um desses temas, né? Para explicar de maneira mais completa, mais robusta. Aqui o vídeo não tem esse intuito, ele tem o intuito de mostrar para vocês pontos importantes para vocês irem buscar depois nas bibliografias e aprofundar um pouco mais, tá certo? Bom, então não vai ser um vídeo tão extenso assim. Bom, vamos lá. Vamos para o primeiro tema então, átomos e íons. O que são átomos? Átomos nada mais são do que os elementos químicos, né? Aqueles elementos químicos que estão dispostos na nossa tabela periódica são átomos. Átomos são elementos químicos. É a unidade fundamental da matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então a matéria é constituída por átomos, né? Átomo, então, estruturalmente é formado por um núcleo atômico que contém prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo existe o que chamamos de eletrosfera, que tem vários níveis de energia nessa eletrosfera que a gente chama de camadas, né? Camadas energéticas da eletrosfera, ou capas energéticas da eletrosfera, ou níveis energéticos da eletrosfera. E na eletrosfera estão os elétrons. Então, átomo é uma estrutura elemental, certo? Que contém partículas, que é constituída por partículas elementais. Quais são essas partículas? Prótons e nêutrons que estão no núcleo atômico e elétrons que estão aí orbitando a eletrosfera, que apresenta níveis de energia, né? Nós temos aí os subníveis de energia da eletrosfera, as camadas energéticas, os níveis energéticos, certo? E o ponto está justamente nos elétrons, né? Nós temos o último nível de energia, a última capa energética ou camada energética da eletrosfera é chamada de camada ou capa de valência. E é justamente esse elétron que pode ser... o elétron dessa última capa é que pode ser doado, pode passar de um átomo para o outro, e assim os átomos podem ganhar, perder ou compartilhar elétrons da camada de valência, que é o último nível de energia da eletrosfera. Isso quando o átomo recebe uma energia, uma excitação, certo? Então o elétron ele é capaz de, quando ele recebe uma excitação, recebe energia, ele é capaz de saltar de um nível energético para outro. E é o da última camada que pode ser perdido, que você pode ganhar e que pode ser compartilhado. Quando ganha e perde elétrons, nós formamos estruturas chamadas íons. Então o que são íons? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons, certo? Quando nós perdemos elétrons, o íon fica com uma carga elétrica positiva. E quando se ganha um elétron, esse íon fica com a carga elétrica negativa. O íon com carga elétrica positiva é chamado de cátion, e o íon com carga elétrica negativa é chamado de ânion, né? Então, em outras palavras, o que são íons? Íons são estruturas
atômicas que apresentam carga elétrica que podem ser positiva, chamadas de cationes, quando perdem elétrons, ou negativa, chamados de aniões, quando ganham elétrons. Ok? Certo? Isso é muito importante, esses conceitos. Ok? Então, saibam sim ou sim o que é um átomo, o que são íons, por que gera uma carga positiva e negativa, a importância dos elétrons, estrutura do átomo, definição, etc. Isso é muito importante. Ok? Claro que quando a gente fala na questão biológica, nós temos vários elementos químicos na tabela periódica, né? Mas quando nós falamos de sistemas biológicos, nós falamos de uma quantidade muito menor de elementos que estão envolvidos em nosso organismo, nas nossas estruturas celulares, teciduais, né, nossa estrutura orgânica. Nós temos aí, por exemplo, sódio, potássio, magnésio, cloreto, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, né? E dentre outros aí, né? Então nós não temos todos aí envolvidos na nossa estrutura biológica, alguns importantes, né? Principalmente nitrogênio, carbono e oxigênio, né? Nitrogênio, carbono e oxigênio são os três principais. Nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio, né? São os principais átomos que constituem o nosso organismo envolvido, o nosso organismo. Ok? Então, dica número 1. Saiba muito bem o que são átomos e íons. Ok? Bom. Outro tema é ligações químicas. Em espanhol nós chamamos de enlaces químicos, né? O que são ligações químicas? São forças que servem para unir átomos ou unir moléculas. São forças utilizadas para a união entre os átomos e para a união também entre as moléculas. Quando nós temos ligações químicas que unem átomos, nós chamamos essas ligações de ligações interatômicas, ou seja, forças químicas utilizadas para a união de átomos. E nós temos aí duas principais. A iônica, né? A ligação iônica, que é uma ligação interatômica que ocorre entre átomos com cargas opostas. Um tem carga positiva, outro tem carga negativa. Os opostos se atraem e formam um enlace do tipo iônico, né? Então é um enlace interatômico. E nós temos a covalente, por exemplo. Um enlace covalente, que é um enlace muito forte, tem grande energia esse enlace. Esse enlace se dá entre átomos que compartilham os seus elétrons, né? Ou seja, não perde nem ganha elétrons, né? Se compartilham esses elétrons, tá certo? Átomos perdem, ganham, compartilham elétrons visando alcançar a estabilidade química, né? Alcança-se a estabilidade química quando nós temos aí 8 elétrons na camada de valência, né? Quando nós temos 8 elétrons na camada de valência, esse átomo é considerado um átomo, digamos, estável, né? Obedecendo à regra do octeto de Lewis, né? Então isso é interessante aí saber também. Bom, mas esse é um outro assunto um pouco mais básico ainda de química, que é da tabela periódica, etc. Os gases nobres, por exemplo, eles têm 8 elétrons na camada de valência e são estáveis, né? Por exemplo, tá certo? Então a última camada de valência, ela comporta 8 eletrões, né? 8 elétrons para que o átomo seja estável. Então, ganha, perde, comparte no intuito de alcançar essa estabilidade química e com isso formam-se os enlaces ou ligações interatômicas entre átomos. Átomos se unem para formar moléculas, certo? E as moléculas podem unir umas com as outras através de forças chamadas forças intermoleculares, ou seja, ligações intermoleculares, ligações que servem para unir moléculas. Aí nós temos aí pontos de hidrogênio, nós temos ligações hidrofóbicas, nós temos as forças de Van der Waals, por exemplo, dipolo induzido, certo?
Então, enlaces químicos também são muito importantes, ok? Entender e saber o que são enlaces químicos, classificá-los e tudo, certo, pessoal? Então, atenção aí também nos enlaces químicos. O conceito de ácido e base, né? Ácido é toda aquela substância capaz de doar um próton, né? Que entendemos por próton o átomo de hidrogênio, H+, né? Então é capaz de doar um próton, todo ácido, e toda substância considerada base é capaz de receber esse próton, né? Isso é um conceito, ácido-base de Bronsted e Lowry, né? Isso é um conceito de química clássica, ok? E quando nós falamos de sistemas biológicos, nós falamos de ácido e bases fracos, certo? Ácido e bases fracos. Porque qual é a diferença de um ácido e base forte para um ácido e base fraco? Ácidos e bases fortes, quando em meio aquoso, dissociam-se por completo, ou seja, forma 100% de estruturas, 100% de estruturas iônicas em meio aquoso, como o ácido clorídrico, o hidróxido de sódio, né? Se eu boto ácido clorídrico e hidróxido de sódio em água, 100% vai estar na forma de H+Cl-, no caso do ácido clorídrico, ou Na+OH-, no caso do hidróxido de sódio, certo? A questão é que sistemas biológicos a gente conversa mais, fala mais de ácido e base fraco. Ácido e base fraco são substâncias que não são capazes de ionizar-se por completo em meio aquoso. Ou seja, se não ioniza por completo, não forma 100% de estruturas iônicas. O que são estruturas iônicas? Estruturas com carga elétrica. O que é ionizar-se? Estou falando assim aqui de ionizar. Ionizar é a capacidade de formar íons. E íons são estruturas com carga elétrica, que pode ser positiva ou negativa, né? O termo dissociar é sinônimo de ionizar, porque se eu pego uma molécula e dissocio ela, eu estou separando ela. Se eu estou separando ela, eu estou separando os átomos. Se eu separo os átomos, eu formo íons. Então, dissociar é sinônimo de ionizar, né? Então, ácidos e bases fracos são aqueles que não são capazes de ionizar-se ou dissociar-se por completo. Se não são capazes de fazer isso por completo, não apresentam 100% de formas iônicas em meio aquoso. Isso significa que um percentual vai estar na forma de íons, e um percentual da molécula na forma de íons, e o outro percentual vai se manter na forma molecular, ou seja, não iônica. Mas o que vai determinar isso? O pH e o pKa. O que é o pH? O pH ele é uma grandeza que mede o grau de acidez da solução, porque ele mede nada mais, nada menos do que a concentração de hidrogênio do meio. E o hidrogênio a gente sabe que é o nosso próton, né? O H+ é o nosso próton, e ele aumenta a acidez do meio. Então o pH ele está medindo a concentração de H+ do meio, de próton do meio, né? Se eu for fazer uma tradução literal do que é o pH, né? pH é a função logarítmica negativa da concentração hidrogeniônica do meio, que mede a acidez desse meio, né? Então por isso que está aí na fórmula pH igual menos log da concentração de H+, que é o próton, né? Então isso seria o pH. E um outro fator também que é limitante no grau de dissociação, de ionização de uma molécula, um ácido base fraco em meio aquoso biológico, é o pKa. Agora, o pKa ele é da molécula, ele é uma propriedade da molécula, enquanto o pH é uma propriedade do meio. O pH é do meio. Os nossos meios biológicos têm distintos pHs. Ácido clorídrico tem um pH, a suco entérico, né, tem um pH, o suco gástrico é o ácido clorídrico, tem um pH, eu falei pH do ácido clorídrico, não, no pH do suco gástrico que contém ácido clorídrico tem um pH, suco entérico tem um pH, o leite materno tem um pH, a urina tem um pH, o plasma sanguíneo tem um pH. Então o pH é uma propriedade do meio, enquanto que o pKa é da molécula em questão. O que é o pKa? O pKa ele nada mais é do que a função logarítmica negativa da constante de dissociação de uma molécula. O que quer dizer isso?
é a capacidade que aquela mede, né, determina a capacidade que aquela molécula tem, que aquela molécula é classificada como um ácido ou uma base fraca, a capacidade que ela tem de formar íons, de dissociar-se, de separar e formar íon, né? Ka significa constante de dissociação ácida, tá certo? Então, qual percentual de formas ionizadas e não ionizadas de ácidos e bases fracos vai depender do pH do meio e do pKa da molécula, né? Com isso, dois científicos aí, químicos, médicos muito famosos, chamados de Henderson e Hasselbalch, construíram uma fórmula que relaciona pH e pKa, né? pH igual ao pKa mais log na potência de 10, multiplicado aí pela divisão, pela razão de formas ionizadas e não ionizadas, tá certo? Essa fórmula, ela nos diz o seguinte, que quando o pH do meio for igual ao pKa da molécula, nessa situação eu vou ter um equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico nessa condição? 50% da molécula vai estar na forma de íons e os outros, relativamente 50%, vai estar na forma não iônica, né? Então esse é o raciocínio central da fórmula de Henderson e Hasselbalch, que é essa fórmula que relaciona pH e pKa, pH do meio e pKa da molécula, tá? Então, muito importante lembrar da escala do pH, né? Um pH menor que 7, a gente fala que é uma região ácida, de 0 a próximo de 7 é uma região ácida, né? De acima de 7 até 14 é uma região de alcalinidade mais básica, e o pH 7 seria aquele pH neutro, a gente chama de região de neutralidade. Por quê? Porque a concentração nessa ocasião de 7, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, ou seja, a concentração de ácidos dissolvidos é igual à concentração de bases dissolvidas, e isso caracteriza o que chamamos de equilíbrio químico, tá bom? Então isso aí também, olho com isso, porque isso aí é muito importante, inclusive muito importante para quem vai estudar farmacologia, né? Que isso vai voltar em farmacologia aí ferrenho, e já tem que ter esses conceitos aí em mente. Muito bem. Vamos lá, solubilidade e polaridade. Outro tema interessante e muito importante, molécula. As moléculas podem ser classificadas como, em termos de polaridade, como polar e apolar, e em termos de solubilidade, como hidrossolúvel e lipossolúvel. Hidrossolúvel são aquelas moléculas que têm uma maior afinidade com a água, né? Ou seja, são consideradas moléculas solúveis em água. Hidrossolúvel, solúvel em água. Já as lipossolúveis são aquelas moléculas que têm uma afinidade por lipídio, por gordura, né? Por isso o termo lipossolúvel, solúvel em lipídio, solúvel em gordura, certo? Geralmente as moléculas polares, elas são hidrossolúveis, são solúveis em solvente aquoso. As moléculas apolares geralmente são solúveis em solventes orgânicos, são lipossolúveis, as moléculas apolares. O que determina que uma molécula vai ser polar ou apolar? Geralmente, a cadeia carbônica da molécula, ela vai dizer se aquela parte da molécula ela é mais polar ou mais apolar. Quanto mais carbono, quanto maior a extensão da cadeia carbônica de uma molécula orgânica, mais apolar ou menos polar é essa molécula, mais apolar ela é, mais lipossolúvel ela é, tá certo? Então, basicamente, ser lipossolúvel, apolar, está relacionado com o tamanho da cadeia carbônica do composto orgânico. Agora, polar, quem determina o que vai determinar se a molécula é polar ou não? A presença de átomos muito eletronegativos ou funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas, por exemplo, né? Então, se eu tenho uma molécula que tem, por exemplo, muita hidroxila, né? Se tem hidroxila alcoólica,
por exemplo, grupo carboxílico, grupo amino, amida, éster, éter, éster, álcool, sim? Que são funções orgânicas. Oportunamente eu vou gravar um vídeo e postar aqui no canal fazendo um apanhado geral de funções orgânicas, né, que é muito importante, né, que vão determinar essas propriedades das moléculas, dos compostos orgânicos. Quanto mais esses elementos, esses grupos funcionais tiverem, quanto mais elementos eletronegativos, como oxigênio e nitrogênio, e mais funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas tiverem a molécula, mais polar ela é, né? Inclusive, ácido carboxílico, por exemplo, moléculas que têm ácido carboxílico são consideradas polares e ácidas. E já aquelas que têm grupo amino são consideradas polares e básicas, né? Então, o grupo amino, por exemplo, é um retrato de basicidade. E o ácido carboxílico é um retrato de acidez. E eu usei o termo aqui, átomos eletronegativos. O que são átomos eletronegativos? São átomos que tendem a atrair os elétrons para próximo de si. Então, se eles tendem a atrair os elétrons para próximos de si, eles vão apresentar carga elétrica negativa, basicamente negativa, né? Atraindo os elétrons e então apresentando polos, né? Tornando-se polares, ok? Então é isso aí, solubilidade e polaridade seria nesses aspectos aí que nós temos que caminhar, ok? Bom, água. 70% do nosso organismo é constituído por água. A água é o nosso solvente universal, né? Se não tem água, não tem vida, né? Seria essa a mensagem principal, ok? Então é muito importante estudarem a bioquímica da água. Água é uma molécula que tem características ímpares, né? Características muito próprias. Primeiro, ela é capaz de auto-ionizar-se, ou seja, ela por si só é capaz de formar íons, né? H+ e OH-, tá? E quando há essa formação, essa auto-ionização, ela apresenta um dipolo elétrico. O que significa o dipolo? Ela apresenta dois polos, tanto positivo quanto negativo. Por quê? O oxigênio, como ele é mais eletronegativo e atrai mais os elétrons para o seu orbital, ele apresenta então uma carga parcial negativa, enquanto os hidrogênios, né, vão apresentar carga parcial positiva, né? E isso é importante para quê? Para que ocorra as interações químicas nos meios aquosos, por exemplo, pontes de hidrogênio, né? A solubilização de compostos depende dessa propriedade da água de auto-ionizar-se e formar dipolo elétrico, né? Para solubilizar um composto hidrossolúvel, por exemplo, né? Então, a água é muito importante, né? E as pontes de hidrogênio dependem disso aí, né? Ponte de hidrogênio se faz com elementos eletronegativos e o hidrogênio, né? Entre o hidrogênio e elementos mais eletronegativos, que no nosso caso dos sistemas biológicos vai ser nitrogênio, oxigênio e enxofre, basicamente, mais nitrogênio e oxigênio, tá? Então, conhecer sobre a molécula da água, as propriedades da molécula da água, principalmente em relação às reações em meios aquosos, é super importante, não pode deixar de conhecer. Bom, outro tema importante, sistema tampão biológico, né? Sistema tampão. Sistema tampão, pessoal, o que é um tampão? Um tampão é um sistema químico, né, formado por um ácido fraco e a sua base conjugada, que vai evitar, que impede que ocorra variações bruscas do pH. Mantém o pH ali estável, em uma faixa especial, em um rango especial, um limite ali, certo? Uma faixa aceitável, tá? E o nosso meio biológico, ele é tamponado, ok? Então, como que se forma um tampão? Quando eu falo tampão biológico, o que seria um tampão biológico? Seria um sistema químico
formado por um ácido fraco e sua base conjugada, que impede variações bruscas do pH. Os nossos meios biológicos são tamponados, nossos fluidos biológicos são tamponados. Urina tem uma faixa de pH, leite materno tem uma faixa de pH, saliva tem uma faixa de pH, bile tem uma faixa de pH, plasma, muito importante manter o pH em torno de 7,35, 7,4, né, de pH, enfim, tem que ser tamponado, ok? E vocês percebem aí na imagem, no gráfico, que existe um ponto negro ali no meio da curva, né? E esse ponto negro, ele caracteriza a zona de tamponamento. O que seria a zona de tamponamento? Seria onde o pH está igual ao pKa, né? Seria onde o pH está igual ao pKa. E quando o pH está igual ao pKa, lá segundo Henderson e Hasselbeck, e a sua fórmula que relaciona pH e pKa, quando o pH está igual ao pKa, nós temos aí uma condição de equilíbrio químico, onde 50% vai estar na forma ionizada e os outros 50% na forma não ionizada, né? Então isso que o tampão faz. Quando começa a entrar muito ácido, a base conjugada reage com ácido e leva à zona de tamponamento, né? Vai tamponar ali, vai manter equilíbrio o pH. Quando entra muita base, o ácido fraco entra e tampona essa base, chega na região de tamponamento e mantém estável ali, em equilíbrio o pH. E assim o sistema tampão funciona, vai funcionando. O nosso principal sistema tampão, que é o tampão do nosso plasma sanguíneo, que é extremamente importante, é o sistema tampão bicarbonato ácido carbônico. O ácido carbônico seria o ácido fraco e o bicarbonato seria a base conjugada. Tá certo? Como que se forma? Qual que é a reação desse tampão? Ocorre reação entre CO2, dióxido de carbono e água, né? E sob a ação de uma enzima muito importante chamada anidrase carbônica, e vai formar através da reação da anidrase carbônica, que pega dióxido de carbono e água, ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, se desassocia, né? É capaz de desassociar-se e formar próton e bicarbonato, certo? Então, bicarbonato é a base conjugada, o ácido carbônico é o ácido fraco, ok? Então, o que o tampão bicarbonato ácido carbônico, qual que é o objetivo do tampão bicarbonato ácido carbônico? Manter o pH do plasma sanguíneo em torno de 7,35 a 7,4. Se entra muito ácido, o bicarbonato reage, alcança a zona de tamponamento e mantém equilíbrio pH. Se entra muita base, o ácido carbônico entra em cena, chega aí, reage com as bases dissolvidas, chega na zona de tamponamento e mantém o pH, né? E esse sistema, ele é mantido inclusive pela função pulmonar e renal. Os rins, eles controlam a concentração de bicarbonato, excretam um excesso de prótons na urina, e os pulmões mantêm a concentração de CO2, né? Elimina o excesso de CO2 pelo ato de expiração, né? A gente inspira oxigênio, expira dióxido de carbono. Então, enquanto os pulmões estiverem funcionando bem, os rins estiverem funcionando bem, a capacidade do tampão é mantida e o nosso pH sanguíneo é mantido, certo? E o objetivo final desse tampão é evitar, então, como vai evitar variações do pH sanguíneo, vai evitar uma condição clínica que a gente conhece como alcalose ou acidose, tá? Que é extremamente prejudicial, é uma tragédia para as nossas células e tecidos, ok? Tá aí a importância de entender sobre tampão biológico, certo? E o último tema que eu queria abordar com vocês é a respeito da variação da concentração do meio. Pessoal, o nosso sistema biológico, ele é compartimentalizado. O que significa? Significa que nós temos água, nós temos limites, compartimentos. A célula é um compartimento, por exemplo, porque a célula, ela é delimitada por uma membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela separa um meio intracelular de um meio extracelular. Então, nós temos aí, então, aquela clássica divisão de distribuição de líquido no nosso corpo. Como que se distribui? Se distribui em líquido intracelular, que é tudo que está dentro da célula, e líquido
extracelular, que é tudo que está fora. O líquido extracelular, ele é formado pelo líquido intersticial, que é aquele que está ao redor das células, no interstício celular, e o líquido intravascular, que é o plasma, né, que é o que está correndo pelo sistema arterial, né, os vasos sanguíneos, tá? Sistema de vasos sanguíneos, tá? Que é o plasma, que é a parte líquida do sangue. Ok? Nós temos mais líquido dentro da célula do que fora dela, tá? Só para vocês terem uma ideia da importância. Bom, e o nosso solvente universal é a água. E nós temos substâncias dissolvidas aí. Quais são as substâncias que estão dissolvidas aí nesses líquidos? Basicamente, eletrólitos, minerais e aminoácidos, glicose, né? Proteínas, tá? Dentre outras moléculas orgânicas, ok? Chama atenção aqui para os eletrólitos, né? Por exemplo, sódio, potássio, cloreto, magnésio, bicarbonato, dentre outros. A concentração destes elementos, principalmente os eletrólitos, dentro da célula e fora, são distintos. E essa distinção de concentração é que permite gerar o que nós chamamos de gradiente de concentração eletroquímico, porque existe uma diferença tanto em concentração e tem a influência das cargas elétricas, desses íons, né, porque são íons, tá? E isso gera um fluxo, um movimento entre esses elementos de um lado, perdão, de um meio para outro, passando pela membrana plasmática através de difusão, assim, os transportes através de membrana, né? Canais iônicos, ou até mesmo por difusão, transporte paracelular, transcelular, enfim, tá? Então isso é importante. Então, onde eu quero chegar com isso? Se eu começo a mudar a concentração do meio intra e do meio extracelular, eu posso prejudicar a célula, eu posso mudar a forma e a função da célula, né? E aí entra em cena o que a gente chama de osmose. O que é a osmose? É o livre movimento da água através de uma membrana, né? Que é a membrana plasmática nesse caso, de um meio menos concentrado para um mais concentrado, visando manter o quê? Estável, em equilíbrio, a pressão osmótica, osmolaridade, equilíbrio osmótico. Tá certo? Então, um outro tema muito importante também seria a osmolaridade, né? Então, o ideal é que o nosso organismo se mantenha em um meio isotônico. O que significa um meio ser isotônico? A mesma concentração dentro da célula é fora da célula, né? Deveria ser assim, né? Manter uma concentração estável, né? Em equilíbrio, tanto dentro quanto fora, certo? Em termos de partículas, digo, relação soluto-solvente. O movimento é do solvente, que é a água. Se eu tenho um meio hipertônico, por exemplo, ou seja, está mais concentrado fora do que dentro, o que vai acontecer? Vai começar a sair a água de dentro da célula em direção ao meio extracelular e a célula vai murchar, vai crenar. Se eu tenho um meio hipotônico, ou seja, está menos concentrado fora do que dentro, vai acontecer o contrário. Sai água de fora e entra para a célula. E a célula então incha e pode sofrer o quê? Uma lise, se romper. Então, meio hipotônico e meio hipertônico não são legais para o nosso organismo, para o bom funcionamento do nosso organismo. Está aí a importância da gente manter aí, então, essas concentrações estáveis, isotônicas, etc. O ideal seria o isotônico, né? Ok? Importante entender isso, por exemplo, porque algumas condições patológicas, como diabetes mellitus, pode levar a um estado hiperosmolar, que seria como se fosse um estado hipertônico, né? Ou seja, muita glicose na corrente sanguínea. Glicose é um soluto,
rompe a relação soluto-solvente do meio extracelular, começa a sair água da célula, né? E as células vão sofrendo danos em relação a essa alta concentração de glicose e hiperglicemia, né? Casos de desidratação, bom, se eu desidratar, perder água e eletrólito, eu vou alterar as concentrações desse nosso meio intra e extracelular. Então, eu preciso reidratar. Então, por isso que existem os sais reidratantes, né, os reidratantes orais, que contêm aí eletrólitos, água, glicose, né? Então, a gente precisa entender esses aspectos para manejar bem com o paciente, para entender o que está acontecendo. Isso tudo aí envolvendo a questão da química. Sim? Para finalizar, então, a questão da osmolaridade, que é muito importante, né? A osmolaridade que está relacionada aqui, né? Que tem a ver com o número de partículas ativas dissolvidas aí no nosso solvente universal, que é a água, e a relação intra-extracelular. Isso tudo é importante para manter o que nós chamamos de pressão osmótica e equilíbrio osmótico, né? Então, são temas que eu julgo extremamente importantes aí, vocês conhecerem e aprofundarem mais, ok? Bom, chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal. Espero que tenha servido para vocês, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para o que precisarem. Pode enviar dúvidas aqui através dos comentários do vídeo ou até mesmo no meu Instagram lá, né? Quem não está seguindo, segue lá, @proflegguimarães. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá o joinha, dá o like, ativa o sininho de notificação para o YouTube aí sempre lembrar vocês quando publicar um novo vídeo. Ok? Um grande abraço a todos, espero que aproveitem, bons estudos à disposição, né? Só me chamar. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.